Fala gurizada, Luiz HQ, estou aqui com mais um vídeo para o canal Porto HQ e hoje trazendo a minha retrospectiva Steam 2025 ou Replay Steam de 2025, que basicamente é a reunião dos dados que a Steam faz anualmente para indicar os jogos que a gente jogou ao longo do ano. Eu gosto bastante dessa função, se não me engano iniciou em 2022, na verdade iniciou em 2022. E eu acho muito legal porque dá um panorama geral do que a gente jogou, dá pra ver o que a gente se dedicou mais, se a gente jogou mais, menos, fez mais conquistas. Eu acho bem interessante. O Xbox também faz isso anualmente, porém em 2025 por algum motivo eles decidiram não fazer. Na verdade eles revelaram que era um corte de custo, algo que parece relativamente simples e gera um certo engajamento na comunidade. Eles decidiram não fazer, eu achei isso muito bizarro. Eu não sei se a Epic Games faz isso, eu acho que não. E também a GOG, tem a GOG, a PlayStation não sei se faz também. Mas enfim, é algo bem interessante, eu gosto de avaliar, né, esses dados que a Steam disponibiliza. Inclusive eu acho que eu gravei ano passado fazendo a minha avaliação da retrospectiva, mas enfim, vamos focar aqui no ano de 2025, mas antes vamos dar uma olhada rápida aqui nos anos anteriores. Temos aqui 2022, que foi o primeiro ano que foi feito, né, na Steam pelo menos. Eu finalizei 68 jogos, na verdade joguei 68 jogos, desbloqueei 312 conquistas. Em 2023 foram 70 jogos jogados e 130 conquistas desbloqueadas. E no ano passado, em 2024, eu joguei bastante. Eu joguei 80 jogos e desbloqueei 428 conquistas, né? E uma sequência aí de dias de 65 dias. Então, ano passado eu também joguei bastante, mas esse ano com certeza joguei mais. Então vamos avaliar aqui os números de 2025. Em 2025 eu joguei 139 jogos, né, bem mais do que o ano passado, né, enfim, sei lá, uns 70% a mais, acho que é isso. Porém, eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, né, esse número foi um pouco inflado, né, porque vários jogos eu joguei apenas para pegar as cartinhas da Steam, né, porque eu queria juntar aí dinheiro para comprar um jogo em específico. Eu já comento qual é esse jogo, mas eu instalei basicamente quase todos os jogos que ainda tinham cartas a serem desbloqueadas para poder vendê-las e daí comprar um jogo em específico. Eu já, enfim, não quero dar spoiler, mas quando eu chegar nesse jogo eu comento, né? Eu desbloqueei 446 conquistas, né? Apenas 18 conquistas a mais, então em termos de conquistas foi bem equilibrado. E eu considero que em termos de jogos também, tá? Então se eu tirar todos os jogos que eu joguei apenas para obter cartas, devo ter jogado na mesma média do que o ano passado. Ano passado eu também fiz isso, né? Aqueles 80 jogos de 2024 também foram, boa parte deles, apenas para obter cartas, né? Eu tô ansioso já por 2026, porque vai ficar mais equilibrado isso, porque basicamente todos os jogos que tinham cartas na Steam eu já meio que obtive as cartas, então agora em 2026 vai ser equilibrado, ele vai ser algo mais próximo da realidade, né? E tivemos aqui a sequência de 41 dias jogando na Steam, né? Então dias seguidos, né? Logicamente que eu joguei bem mais dias, mas seguidos, né? A maior sequência foi 41 dias, no ano passado eu acho que foi 60. Enfim, teve um período ali que eu acabei não jogando e eu quero uma meta aqui pessoal de 2026 é aumentar essa sequência aqui. Eu quero tentar, na verdade, jogar diariamente, pelo menos uns 15 minutos para registrar aqui os 365 dias. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Bom, agora vamos para os jogos, né, os jogos mais jogados na Steam, deixando bem claro. Temos aqui os 13 destaques, né? Não poderia ser diferente, Gears of War 5, o jogo que eu mais joguei na Steam e também no Xbox, né, pelo Game Pass. Quando eu chegar lá no jogo, no destaque do jogo, eu comento um pouquinho mais. No segundo lugar tivemos Red Dead Redemption 1, na verdade, né, o primeiro jogo. Jogo que eu adoro, enfim, foi exatamente esse jogo aqui que eu queimei todas as minhas cartinhas para poder comprar.
Então acho que eu juntei aí uns R$100 só em cartas, né, para poder comprar o jogo. Eu paguei 150, então na verdade, né, eu desembolsei de fato apenas R$50, né. Então foi muito útil aí as cartas da Steam. E tivemos aqui em terceiro lugar Resident Evil 6, que eu rejoguei em 2025 com meu amigo aí Outlander, né, que o Resident Evil 6 dá para jogar co-op, né, basicamente toda a campanha, né, são 4 campanhas na verdade. Então eu rejoguei o game, né, com meu amigo Outlander e foi uma ótima experiência. Eu vou comentar depois quando a gente chegar no detalhamento de cada jogo. Então você e a comunidade, basicamente aqui a Steam faz um comparativo, né, com a média da comunidade. Por exemplo, aqui eu alcancei 446 conquistas e a média da Steam é 11 apenas, né? Porque basicamente é muita gente. Então tem gente que joga jogos sem conquistas ou que não se foca em conquista. Então essa média geral cai bastante, né? Isso vale também para as outras métricas, né? Por exemplo, eu joguei 139 jogos e a média da Steam é apenas 4, né? Porque tem gente que entra na Steam apenas para jogar um jogo específico, né? Então isso acontece muito. Então parece que eu joguei muito perante a média, mas, né, se for comparar de fato jogador hardcore ou casual, essa média provavelmente aumentaria. Mas enfim, esse gráfico eu acho bem interessante também, que basicamente mostra os jogos recentes que eu joguei, né? Então, jogos lançamentos foram apenas 4%, e jogos recentes, de 1 a 7 anos atrás, né, foi 47%, então dá pra dizer que metade aí dos jogos que eu joguei em 2025 são recentes, né? E 49% de jogos clássicos, né, que são jogos anteriores a 8 anos, né? Então, enfim, bem interessante essa métrica aqui, né? Temos aqui também esse outro gráfico que mostra os gêneros jogados, né? Então, o gênero que eu mais joguei foi zumbi, não sei exatamente porquê, talvez por causa do Resident Evil e talvez entre o próprio Red Dead, pode ser considerado como um jogo de zumbi por causa da DLC, né? E Mandando Bala, que basicamente jogos de tiro. Eu não sei porque ele também marcou aqui Tower Defense, né? Defesa de torres. Não sei qual jogo representou esse número aqui, né? Mas interessante, tem Lego aqui também, Metroidvania, mas os dois principais foram zumbis e Mandando Bala, jogos de tiro. Aqui outros números interessantes, né? Eu fiz 953 capturas, né? Eu gosto muito de compartilhar as capturas dos jogos na Steam, né? No feed da Steam, porque, enfim, eu gosto de compartilhar os momentos e registrar, né? Eu boto nas minhas análises também, né, as capturas, então eu sempre gosto de ir registrando, né, a minha evolução nos jogos. Eu adicionei novos 52 amigos, eu acho que está na mesma média do ano passado. Obtive apenas 10 insígnias. Eu confesso que nos últimos anos eu tenho focado muito pouco em insígnias, né? Então, número baixo aqui. Jogos presenteados, então presenteei aqui 3 jogos. É bem provável que a maioria aqui foi pro Outlander, mas enfim. Análises escritas, escrevi muito pouco em 2025. Talvez até tenha escrito umas 3 análises a mais, porém que eu não publiquei na Steam, né? Eu publiquei diretamente no blog PortoHQ, porque eu joguei o game em outro lugar, né? Não na Steam. Mas enfim, isso é detalhe. Prêmios da comunidade, itens na oficina. Esse itens da oficina aqui foi um jogo específico que eu criei, primeira vez que eu criei um item na oficina, daí marcou aqui, né? Bom, vamos em frente. Agora vamos o detalhamento específico dos jogos mais jogados, né? Temos aqui Gears of War 5, ou Gears 5 na verdade, né? Basicamente deu vontade de rejogar o jogo, eu reinstalei em abril. E em maio eu conheci um grupo de jogadores que focam no multiplayer do Gears, né? Então eu entrei nesse grupo e eu acabei jogando de forma quase que direta em Gears de abril a setembro. Então eu jogava quase que diariamente com esse grupo de jogadores. E nesse meio tempo eu cheguei a zerar a campanha novamente.
né? Então registrei na Steam aqui. Eu já tinha jogado ele no lançamento, né? Então basicamente rejoguei o game em 2025 e joguei muito o modo Horda, que é um modo cooperativo, né, do Gears, que é bem clássico do Gears, né? Então o modo Horda. E também joguei um pouco do modo Fuga, que é outro modo cooperativo dentro de Gears. E joguei muito pouco as partidas diversas de competitivo, porque eu não sou muito bom em competitivo, né? Então prefiro sempre jogar mais de forma cooperativa. E eu gosto muito do modo Horda, porque ele não é um modo competitivo, e sim cooperativo, e é bem divertido, me diverti bastante. Eu só parei de jogar aqui em setembro, porque eu perdi a minha placa de vídeo, né? Eu acho que foi em setembro mesmo, minha placa de vídeo morreu, simplesmente morreu, e eu não consegui mais jogar pela Steam o Gears 5. Porém eu segui jogando ele pela nuvem no Xbox Game Pass. Com certeza foi um jogo que eu mais joguei em 2025, tanto aqui na Steam quanto lá no Game Pass pela nuvem, né? Então eu tentei focar e obter todas as conquistas, é algo que eu gosto muito de fazer nos jogos, né? Principalmente nos jogos que eu gosto, né? Então eu tento me dedicar ao máximo para fazer 100% dos jogos. Porém eu não consegui chegar a 100% no Gears 5. Tem umas conquistas muito difíceis. Eu consegui desbloquear apenas 80, e se eu não me engano no total são 160, né? Então ainda faltam umas 50 conquistas para mim chegar a 100%, né, no Gears 5, e sinceramente eu acho que eu não vou conseguir, porque tem umas conquistas bem complicadas de fazer, principalmente as que envolvem, né, o multiplayer competitivo. Essas eu até consegui algumas ao longo do ano, mas essas com certeza vão dar muito trabalho, e daí acaba meio que desanimando, né? Tu se dedicar muito no competitivo e não ter a certeza de que tu vai conseguir aquela determinada conquista, né? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Vamos aqui para o segundo jogo mais jogado de 2025 na Steam, que é o Red Dead Redemption. O primeiro que chegou finalmente no PC em 2024. Quando ele chegou eu fiquei muito feliz, só que eu não comprei ele no lançamento, que ele foi lançado com um valor relativamente caro, né? Porque, convenhamos, esse é basicamente um port para PC da versão de consoles. As melhorias, na minha opinião, são muito básicas, e eu não comprei no lançamento, eu achei caro. Porém, como eu comentei, eu me dediquei a obter todas as cartas possíveis na Steam para poder vendê-las e conseguir dinheiro para poder comprar o Red Dead Redemption, porque eu queria me presentear, me auto-presentear em junho, porque em junho eu fiz 40 anos e eu queria comprar um jogo especial. E o Red Dead Redemption para mim é um jogo mais do que especial. Eu joguei muito ele no 360, eu finalizei ele no 360, eu fiz 100%, só não fiz 100% das conquistas no 360 porque tinha algumas conquistas online, e daí, enfim, como eu já comentei, eu não curto conquistas online, modo competitivo, até que não é modo competitivo, tem algumas conquistas que era no modo competitivo de Red Dead Redemption, porém, enfim, não cheguei a fazer 100% no 360, mas aqui no PC eu queria questão de fazer 100%, porém, como eu comentei, a minha placa estava apresentando problema, então eu desde junho eu comprei o jogo e eu não conseguia rodar de forma satisfatória o jogo, ele dava crash, sempre assim, sempre em um determinado momento da campanha. Eu até tinha momentos que eu conseguia jogar 30, 40 minutos e dava crash, e assim eu fui tentando gravar gameplay, tanto que em setembro a minha placa morreu, daí eu tirei ela do PC, porque ela estava, enfim, afetando o desempenho de alguns jogos, e eu, vou tentar jogar sem a placa de vídeo. E eu me fui surpreendido, porque o game rodou no meu computador sem placa de vídeo. Logicamente que tudo no mínimo, tudo no low, mas mesmo assim eu quis jogar o game, quis me divertir com ele, porque é um jogo que eu gosto muito mesmo. Gosto da narrativa, gosto da ambientação, né? Gosto da construção de mundo, do mundo aberto, né? Logicamente que tu comparar Red Dead Redemption 2 com o Red Dead Redemption 1, o 2 é infinitamente superior. Mas mesmo assim, o primeiro jogo tem o seu valor. Então em novembro eu me dediquei quase que exclusivamente ao Red Dead e finalizei ele em dezembro, né, bem no finalzinho ali para pegar as métricas da retrospectiva aqui da Steam, e fiz 100% das conquistas dele. Adorei o jogo.
O que foi inédito pra mim foi a DLC, né? Undead Nightmare. Cara, eu gostei bastante da DLC. Ela não chega a ser surpreendente, mas com certeza dá um ar de respiro pro jogo. Então gostei bastante do jogo em geral. E com certeza foi um dos melhores jogos que eu joguei no ano. E eu até me surpreendi pra ele estar aqui em segundo lugar, né? Mas joguei bastante, eu acho que foi umas 100 e poucas horas. Mas enfim, terceiro jogo aqui, Red Dead, ou melhor, Resident Evil 6. Conforme eu comentei, eu joguei com meu amigo Outlander, eu rejogou as 4 campanhas. A campanha do Leon, do Chris, né, do Jake, esse personagem aqui que ninguém gosta, e da Ada Wong, que também deu para jogar em modo cooperativo, né? Para quem não sabe, a campanha da Ada em Resident Evil 6, ela é só com a Ada, né, como personagem principal. Porém, o jogo permite tu jogar de forma cooperativa, né? Tu basicamente tem um personagem aleatório ali que fica acompanhando a Ada durante a aventura, né? Desbloqueei apenas 5 conquistas, porque basicamente eu já tinha desbloqueado as conquistas principais do jogo na primeira vez que eu joguei, né? Quando ele foi lançado, se eu não me engano, lá em 2013. É um jogo que já tem 12 anos. Particularmente eu gosto de Resident Evil 6, não acho um game ruim, mas comparando na franquia, com certeza ele é um péssimo Resident Evil, né? Mas de forma isolada ele é um ótimo jogo e deu para me divertir bastante aqui jogando de forma cooperativa. O quarto jogo mais jogado em 2025 foi Dragon Age Inquisition, basicamente porque eu estava fazendo a série, né, aqui no canal Porto HQ, então periodicamente eu jogava justamente para gravar os episódios. Não sei o porquê eu não gravei aqui em março, em abril, não lembro agora, mas eu segui gravando e em setembro eu perdi a minha placa de vídeo e eu até tentei gravar sem placa de vídeo, o game rodou, tudo no mínimo, porém a qualidade ficou muito ruim, daí eu preferi pausar aqui a série de Dragon Age Inquisition para poder, enfim, vou voltar para ela quando eu comprar uma placa nova e daí poder fazer vídeos de qualidade, né? Mas enfim, é um jogo que eu gosto muito mesmo da franquia Dragon Age. Não joguei o Vanguard, mas eu pretendo jogar em algum momento, né? Mas eu queria primeiro finalizar minha série de Inquisition. Gosto bastante do Inquisition, acho um excelente jogo, um excelente RPG. Porém, meu predileto aí da franquia segue sendo o primeiro, né? Que é o Dragon Age Origins. Bom, seguindo aqui, o quinto game mais jogado de 2025 foi Mad Max. Cara, anos adiando o jogo e eu decidi jogar em 2025, instalei ele em março e joguei bastante dele em abril, mas por algum motivo eu acho que, enfim, eu dei uma pausa para me focar em outro jogo. Eu acho que foi o próprio Gears. Comecei a jogar em Gears 5 e daí eu acabei pausando o Mad Max e não retornei, cara. Mas eu joguei bastante ele, eu acho que foi umas 40 horas de jogo. Eu tava bem focado, queria fazer 100% dele. Mas enfim, eu acabei parando de jogar em maio e não retornei, não finalizei, infelizmente. Mas eu pretendo, de repente, retomar aqui o meu gameplay. Talvez não no PC, porque eu tô sem placa de vídeo, né? Mas eu comprei ele para te ver como eu quero mesmo jogar o jogo, porque eu recomprei ele na loja da Microsoft, né? Do Xbox, para poder jogar ele na nuvem, né? Então pretendo jogar ele na nuvem em algum momento do ano que vem, de 2026. Bom, vamos avançar aqui. Aqui tem um gráfico que mostra todos os jogos mês a mês, né? Aqui tem a maior sequência, que é 41 dias, que eu joguei de 19 de maio a 29 de julho. Provavelmente eu consegui essa sequência por causa do Gears 5, tá? Porque eu joguei, como eu comentei, quase que diariamente aqui o Gears por um longo período, principalmente porque eu entrei no grupo, né, de jogadores e os caras lá são muito viciados, jogam diariamente, todo dia, até hoje. Eu dei uma parada agora no final do ano, mas o grupo segue ativo, os caras jogam diariamente mesmo, assim. Tem gente que já tem 2.000 horas em Gears 5 e, se duvidar, até mais, né? Mas enfim, durante essa sequência aqui eu joguei esses jogos, vou comentar neles quando a gente entrar mês a mês. Vou tentar dar uma acelerada aqui, mas agora a gente está na reta final aqui da retrospectiva, que é a linha do tempo, né? Eu gosto bastante da linha do tempo, porque mostra mês a mês o que a gente jogou, né? Então, logicamente que só mostra os jogos da Steam, e eu joguei muita coisa também no Game Pass, porém, logicamente não vai mostrar aqui, né? Que é apenas
focados nos jogos da Steam. Então em janeiro eu joguei 8 jogos, porém a metade deles foi para obter cartas, né? Então eu joguei Trine 4, esse eu finalizei, joguei novamente em cooperativo com Outlander. A gente jogou bastante jogos em cooperativo e Trine 4 foi um deles. A gente jogou o 1, o 2 e o 3, e em 2025 a gente jogou o 4. Ainda falta o Trine 5, que a gente acabou não jogando, né? A gente priorizou outros jogos. Tem o Metal Slug, em janeiro eu joguei ele apenas para obter as cartas. Marvel Super Heroes eu joguei com a Manu, foi um dos poucos jogos que eu acabei finalizando com a Manu, que é a minha filha, em 2025. Fallout 4, porque eu estava gravando a série, né, no início do ano. Daí Phoenix Force foi apenas para pegar carta. O Mortal Helm, acho que é isso, também para pegar carta. E o Inquisition gravando série. O Orion também para pegar as cartinhas. E em fevereiro eu joguei novamente Resident Evil 5 de forma cooperativa, também com Outlander. Aurora Knights é um game que eu pretendia apenas pegar as cartas, mas acabei jogando. É um jogo curtinho, casual, bem interessante. Acabei me dedicando e finalizei ele. Fiz todas as conquistas, se não me engano. O Season After Fall apenas para pegar carta. Aqui, sério, eu não vou... Os jogos que eu já comentei, eu vou passar direto, né? Bom, Assassin's Creed Brotherhood, eu finalizei ele há muitos anos atrás. E eu estava lendo justamente a novelização do jogo, né, que aqui no Brasil é Assassin's Creed A Irmandade, eu acho que é basicamente a adaptação, né, do jogo para os livros, né, para a literatura. Isso me motivou a jogar o jogo, até joguei bastante, porém não refinalizei ele. Fable, estava fazendo série no canal, também acabei paralisando porque eu estou sem placa de vídeo. O Trine 4 talvez eu tenha finalizado aqui, né? A gente começou em janeiro e finalizou em fevereiro. O Sacred 3 só para pegar cartinhas. E em março eu tive a surpresa aqui de poder jogar esse excelente jogo que é o Split Fiction, porque o meu amigo Outlander comprou o jogo e graças ao passe de amigo, ou Friendly Pass, eu pude jogar com ele. Um excelente jogo, excelente mesmo, baita jogo, realmente um dos melhores jogos do ano. Eu acho que ele não supera o It Takes Two, mas com certeza, se tu jogou It Takes Two e adorou, com certeza tu vai adorar o Split Fiction, um excelente jogo. Aqui também só para pegar cartinha novamente. Aqui o Skyforce, eu instalei ele para pegar as cartas, mas eu joguei umas 2 horas dele, gostei bastante. Aqui finalizamos, eu acho que talvez a gente tenha feito alguma conquista adicional aqui do Resident Evil 5, para cartinha, enfim, série. Em abril, né, Gears of War 5, que foi quando eu me dediquei ao máximo ao jogo, quando eu voltei a jogar o jogo, né. Mad Max, que eu joguei bastante, enfim, mas não finalizei. Aqui só para pegar cartinha, mas é um jogo que eu quero jogar ele quando eu tiver um tempo. O problema é tempo, né. Então a gente iniciou aqui Resident Evil 6, aqui também todos esses 4 aqui foram só para pegar cartas. Eu tenho até a curiosidade de jogar o Bard's Tale, mas enfim, os outros eu provavelmente não vou jogar. Maio, joguei muito Gears, né, 65% do tempo em maio foi de Gears. Resident Evil 6, eu acho que a gente finalizou aqui ou foi no mês posterior? Eu acho que no mês posterior. Aqui para pegar cartas, série, carta e série. Em junho, mesma pegada. Aqui tem 2 jogos que eu peguei na curadoria, né? Joguei bastante Gears. Eu acho que a gente finalizou em junho Resident Evil 6. E eu peguei na curadoria lá do grupo Gamers do Brasil o Match Village e o Highway Island. Ou Highway Island. São 2 jogos casuais bem interessantes. Foi uma das poucas análises que eu fiz dentro de 2025, foi desses 2 jogos. Enfim, eu decidi jogar porque eram 2 jogos nacionais, se eu não me engano. A proposta dos 2 foi bem interessante, né? Me chamou bastante atenção, principalmente a sua direção artística, ela é bem agradável. Qual que eu gostei mais? Eu acho que foi do Highway Island. Eu acho que a proposta dele clicou mais comigo, né? Que é basicamente puzzles numa linha ferroviária, bem interessante. Foram 2 jogos que eu peguei na curadoria que eu decidi me dedicar lá em junho.
E comprei aqui, né, Red Dead Redemption em junho, porém eu não consegui jogar, né, por causa da minha placa de vídeo. Metal Slug 3, eu não lembro se aqui eu joguei com Outlander ou se eu só peguei as cartas, agora eu não lembro. Esse aqui é um jogo que me chamou bastante atenção, peguei ele para a curadoria, gravei um primeiro contato, porém eu acabei não avançando e me arrependi porque é um jogo que eu achei bem interessante e está bastante elogiado, né, ao longo do ano, porém eu acabei não me dedicando, pretendo retornar a ele em algum momento. Em julho, mais um pouco de Gears of War 5, Inquisition por causa da série, aqui Metal Slug, provavelmente eu estava jogando com Outlander aqui em julho, e tivemos aqui Lord of the Ring War in the North. Esse que é um game que foi lançado há muitos anos atrás, ele é um RPG, de certa forma bem elogiado, eu até gosto dele, do pouco que eu joguei dele eu gostei. E eu pretendia finalizar ele aqui, enfim, eu instalei ele para poder jogar, deu vontade de jogar ele, porém eu acabei abandonando ele no meio do caminho. Resident Evil 6, bom, aqui eu já comentei, né, vamos em frente. Bom, aqui o Skyforce eu acho que exatamente quando eu joguei de fato, eu já tinha jogado umas 2 horas com ele, aí enfim, eu propus aqui pro Outlander jogar ele, porque dava para jogar de forma cooperativa, mas enfim, não quero me alongar muito. Red Dead Redemption, segui tentando jogar ele em agosto, mas não consegui. Aqui outro jogo que eu finalizei com Outlander, né, que é o Timmy Tina's Assault of Dragon Keep. Basicamente é um standalone, uma DLC standalone do Borderlands 2. A gente acabou rejogando, porque a gente já tinha jogado anteriormente. Na verdade a gente jogou a DLC dentro do Borderlands 2 e depois jogou aqui ela de forma standalone, né? Eu acho que foi aqui que eu finalizei o Marvel Super Heroes com a Manu, né, a campanha, né, do jogo. Cara, meio triste isso. Eu acho que foi o único jogo que eu finalizei com a Manu em 2025. Quero ver se eu aumento esse número para ano que vem. Setembro, caramba, 30 minutos de vídeo aí. Vou tentar acelerar, estamos quase no final aqui. Setembro, um pouquinho mais de Gears of War, Red Dead. Silksong, cara, eu tive que comprar o jogo, mesmo não tendo jogado Hollow Knight até o final, joguei ele, eu não cheguei a finalizar. Eu fiz questão de comprar o Silksong porque ele foi lançado num preço muito barato, muito barato. Cara, eu tive que prestigiar a empresa pela sua excelente política de precificação, então eu acabei comprando ele. Um ótimo jogo, eu joguei eu acho que umas 4 horas, porém eu não prossegui por causa da dificuldade e eu acabei priorizando outros jogos, né? Mas eu pretendo retornar ele em algum momento. O Tina Glade é um jogo de construção de castelos, bem fofinho, bem... Inclusive eu acho que eu fiz um gameplay da demo dele aqui no canal Porto HQ, e eu acabei comprando de presente para Manu, dei uma jogada nele lá em setembro. Bom, Fable e Inquisition por causa da série. Estamos quase no final. Outubro foi quando eu finalmente consegui jogar Red Dead Redemption, então comecei aqui a me dedicar a ele. O Pre-Sequel eu também joguei com Outlander e finalizamos a campanha, apesar de a gente ter demorado um pouquinho, a gente conseguiu finalizar o jogo. É um jogo interessante, não achei ele tão bom quanto... Na verdade, ele não chega perto da diversão que o Borderlands 2 me proporcionou. Mas é um bom jogo, Jogar de forma cooperativa ele é bem interessante, né? A história, enfim, é interessante para quem jogou o Borderlands 2, né? Mas enfim, vamos em frente. Temos aqui em novembro Red Dead, foi quando eu joguei mais em novembro, né? Temos aqui o War Tale, que ele ficou gratuito de um fim de semana e eu tentei jogar ele, mas eu já estava sem placa de vídeo, né? Então ele não chegou a rodar. Porém, eu joguei ele muito em 2024 e um pedaço de 2025 pelo Game Pass. Cara, excelente esse jogo, excelente mesmo. Aí eu acabei tentando registrar aqui um horário, registrar na Steam para poder publicar a análise do jogo que eu fiz também esse ano. Então foi uma das 3 análises que eu escrevi esse ano, uma delas foi o War Tales. Aqui Geometry Dash está registrado aqui porque o meu afiliado acabou jogando no meu perfil. Enfim, daí acabou registrando, não fui eu que joguei. Metal Slug, aqui eu joguei de fato com Outlander, também foi outro jogo que a gente jogou.
Ele comprou e a gente pôde jogar aqui de forma cooperativa. Excelente jogo, Metal Slug. É aquele típico jogo, não podemos dizer que é casual, mas que ele diverte, assim, é para jogar e relaxar mesmo. Temos aqui o Hobbit, eu tentei instalar para ver se ele rodava sem placa de vídeo, assim como o Senhor dos Anéis Lego, que é o que pretendia jogar, né, com a Manu. Porém ele não rodou, nenhum dos dois rodou sem placa de vídeo, então vai ficar para a próxima aí. Eu também tentei jogar o Tighter Grey, Fallon Avalon. Tentei jogar ele em novembro para ver se ele rodava sem a placa de vídeo, ele não rodou, então acabei desinstalando, então vai ficar um futuro distante aí eu jogar esse game. E em dezembro, foi pela retrospectiva aqui da Steam, foi o último jogo que eu joguei, foi Red Dead Redemption, que foi quando eu cheguei a 100% do jogo, fiz todas as conquistas, e eu finalizei ele no dia 9 e eu acho que no dia 10 a Steam fez o corte aqui para fazer a retrospectiva. Red Dead Redemption não foi o último jogo que eu joguei na Steam em 2025. Na verdade, em seguida eu comecei a jogar o game Gaúcho, que é um game nacional, né? Muito bom, né? Então vai ser a minha menção honrosa aqui na retrospectiva da Steam. Inclusive eu fiz 100% dele. Infelizmente ele não ficou registrado por causa da data de corte da Steam, né? Que ela faz uma data ali para cortar e coletar os dados, né? Infelizmente ele não registrou, mas foi o último jogo que eu joguei na Steam, né, e que eu finalizei, fiz 100% das conquistas. Eu acho que eu dediquei umas 16 horas ao jogo, muito bom o jogo, né? E eu ganhei ele pela curadoria do Grupo Games do Brasil e foi muito proveitoso aí o meu gameplay. Eu pretendo escrever uma análise do jogo futuramente. Pena que ele ficou de fora aqui da retrospectiva. Mas enfim, pessoal, já foi mais de 30 minutos aí de vídeo. Eu acho que eu me alonguei bastante, tentei ser sucinto, mas eu não... Enfim, eu acabo falando devagando. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Eu joguei muito esse ano, gostei bastante da retrospectiva aqui. Pena que o Xbox não fez esse ano, porque eu, com certeza eu ia constatar que eu joguei muito também lá no Xbox. Tem vários jogos que eu finalizei pelo Game Pass, né, e que eu não pude comentar aqui, né, porque logicamente não aparece na Steam e teria que ter a retrospectiva do Xbox, né. Mas de qualquer forma foi um excelente jogo, um excelente ano 2025, joguei bastante, não escrevi tanto quanto eu gostaria, mas eu espero mudar isso em 2025, quero escrever mais análises, né, e compartilhar também aqui no canal Porto HQ. Então é isso aí, gurizada, espero que tenham gostado, comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!